aqui com mais um programa Encontros Urbanos pela Unique TV. Hoje o assunto é muito interessante, é um assunto de saúde, um assunto medicinal, um tema que chegou já a ser polêmico, porque nós vamos falar sobre as medicações à base do óleo de cannabis, né? Que já gerou preconceito, tudo, mas a gente sabe dos inúmeros benefícios que ele tem. E a pessoa que vai poder elucidar tudo isso para a gente é o Dilton Crozeta Rufino, que é representante comercial da Medicaia, que tem sede em Portugal e nos Estados Unidos, né? Então, bem-vindo ao nosso programa e eu passo a palavra para ti. Me fala sobre esses medicamentos, o que eles fazem, tá? Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Sempre é muito bacana, né, poder estar conversando, desmistificando as questões da cannabis medicinal. Exato. É algo que cada vez está sendo mais difundido no Brasil, um mercado que tem ficado cada vez mais interessante e que tem mudado muito a vida das pessoas, né, e das mais diversas patologias, né. Existe muito uma questão, né, muita gente acha que é ligada mais à doença X ou Y, mas na verdade com o óleo de cannabis é possível tratar uma grande série de doenças, né? E também algo que é bem bacana a gente desmistificar é o valor, né? Muita gente acha que é um tratamento caro e tal, e na verdade não. Comparando principalmente com os alopáticos, na grande maioria das vezes é um tratamento que ele acaba sendo mais em conta, né, do que se tratar com alopático. Óbvio, você não vai trocar o alopático do dia para a noite, né? Mas com o seu acompanhamento médico, eventualmente sim, é possível, né, estar trocando, né, mas aos pouquinhos, né? As coisas vão indo, né, um passo de cada vez. E eu estou vendo aqui vários, né, tipos. O que seria cada um? Eu não estou entendendo, porque eu achava que era um tipo só, mas eu estou vendo mais. Sim. Na Medicaia, nós trabalhamos com 8 tipos diferentes de óleos de cannabis, né? Hoje eu trouxe alguns aqui para estar mostrando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltaram 2, infelizmente, que eu não tem consegui problema. trazer para cá, né? Mas, né, como a Déia já comentou, a Medicaia tem sede em Portugal, né? O laboratório da Medicaia tem sede em Portugal e também nos Estados Unidos, na Flórida. Daí tem algumas coisas que são bem bacanas de destacar. Todos os óleos que são produzidos na União Europeia, eles têm que, realmente uma regra da União Europeia, eles têm que ser diluídos no próprio óleo da semente de cânhamo, né, da semente de cannabis. Essa é uma regra da própria União Europeia. Tá. Né? Então, é feita a extração do CBD a partir das flores da cannabis. Outra curiosidade bem bacana, né, que muita gente acha que é da folha, né? É da folha e tal. Olha não, só. com a folha não se faz praticamente nada com a folha de cannabis. Tem gente que acha bonito e tal, dá pra comprar, coisa do tipo. Né, é uma planta que fica bonita, mas da folha praticamente não faz nada. Né, o que interessa, seja para um uso medicinal ou até para um uso recreativo, né, são as flores. Daí, os óleos de Portugal, esse aqui eu trouxe o de 1.500 mg Full Spectrum e o 3.000 mg Full Spectrum, eles são diluídos, né, nesse próprio óleo de semente de cânhamo, de semente de cannabis, daí ele tem um sabor amargo bem característico. Né? Obviamente, o de 1.500 mg vai ser menos amargo do que um óleo de 3.000 mg. De Portugal, hoje são esses dois que estão sendo produzidos nesse laboratório. Eles são chamados de Full Spectrum. Por que Full Spectrum? Né? Vem do inglês, do espectro completo. Ele tem todas as substâncias que se encontram na cannabis, né? Incluindo o mais conhecido deles, que é o THC, né? Que é aquela molécula que dá o famoso barato, né? Que quando se faz um uso recreativo, essa substância que o usuário está procurando. Porém, no uso medicinal, o THC, na grande maioria das vezes, como é o caso, né, para esses 2 frasquinhos aqui, ele tem uma concentração muito baixa.
né, aqui nos nossos da Medicaia é inferior a 0,2% de THC. Então é muito pouquinho, é apenas para dar o efeito medicinal mesmo, né? Né, mesmo se o paciente por algum motivo ele quiser tomar, né, esse vidrinho todo de guti-guti, não tem nem como ter qualquer tipo de efeito recreativo, literalmente impossível. Né? Mas então por que tem esse pouquinho de THC ali? Porque o THC, junto das outras moléculas da cannabis, principalmente do CBD, né, que é a principal molécula direcionada ao uso medicinal da cannabis, ela cria um efeito potencializador. Né? Na maioria das vezes, na maioria, né, das literaturas, vai até achar o termo em inglês, que é o efeito entourage, né? Mas é importante ir deixando cada vez mais em português, né, esses termos. Então a gente tem procurado usar mais, né, o efeito potencializador mesmo. Né, porque os dois juntos faz com que o tratamento seja mais eficiente. Esse pouquinho de THC, mais o que tem ali de CBD, seja 1.500 mg, seja 3.000 mg, ele potencializa esse efeito. Antes nós tínhamos, né, lá em Portugal, do laboratório de Portugal, também o CBD isolado, que daí era realmente só o CBD puro, naquele óleo. Dependendo da patologia, dependendo do médico, dependendo do paciente, não quer ter nenhum contato com o THC. Né? Então existia essa opção, né, do CBD isolado. Mas o que aconteceu? A procura foi muito baixa. Tanto por parte dos médicos, tanto por parte dos pacientes. Aí por conta disso, né, foi estudada uma nova tecnologia, que é o chamado do Broad Spectrum. Esse a gente ainda não tem uma tradução exata, por isso que a gente ainda está usando alguns termos em inglês. Que daí a gente vai para o laboratório aqui dos Estados Unidos, que daí seria esse frasquinho aqui. Ele é chamado Broad Spectrum, né, porque antes, quando não tinha esse interesse que tivesse o THC, se isolava o CBD, porém perdia-se todas as outras moléculas que tinha junto na cannabis. O CBI, o CBN, o CBG, né, que no full spectrum se encontra tudo isso, óbvio, né, em escalas muito menores, mas estavam ali, e é importante para esse efeito potencializador que tenha todas essas moléculas. Então, hoje, caso o paciente não queira ter nenhum contato com o THC, o paciente ou o médico, né, está sendo prescrito, né, o de 3.000 mg Broad Spectrum, que, por curiosidade, ele tem um gosto de morango, esse fundo específico, né, porque nos Estados Unidos existe essa opção, né, a legislação dos Estados Unidos permite que os óleos de cannabis sejam diluídos em óleo de coco, óleo de milho, que seja a Medicaia optou pelo óleo de coco, que tem um sabor mais neutro, né? Então esse ele tem esse gostinho de morango que muita criança toma. Sim. Então para facilitar a administração, né, foi colocado esse gostinho de morango. Inclusive lá no início da empresa ele vinha com uma marquinha escrito Kids. Só que o que aconteceu? Adultos começaram a tomar. Então eles estavam questionando, poxa, por que na minha medicação está escrito Kids? Aí até explicar, né, que olha, é só um sabor, né, não tem questão nenhuma de ser algo destinado ao uso pediátrico, é só essa questão do sabor mesmo. Daí a gente acabou tirando a marquinha Kids, né, mas o restante da identidade visual continuou, né? Ele é mais coloridinho e tal, então esse sabor de morango. Não, mas agora focando, já que a gente começou a falar da linha dos Estados Unidos, os únicos que têm uma versão igual, né, das mesmas miligramas, é o de 1.500. Né, ambos são full spectrum. Qual que é a diferença entre eles? O sabor. Né? Esse, como é da União Europeia, ele tem sabor amargo, como eu comentei anteriormente, né, que tem esse saborzinho que eu particularmente gosto. Enquanto que esse dos Estados Unidos ele não tem sabor nenhum, né? Como ele é diluído no óleo de coco e tal, ele realmente tem um sabor neutro. Dos Estados Unidos a gente também, que foi o que eu não trouxe, a gente tem os 6.000 mg, né? Que esses aqui eles são basicamente igual, né? 1.500 mg, 3.000, 1.500 de novo, todos full spectrum. E daí um desse tem o de 6.000. Isso, que daí nesses do full spectrum só o que muda mesmo é a concentração. Por exemplo, né? Tomar 20 gotas de um de 1.500 mg é igual a tomar 10 gotas de um de 3.000 mg, que é igual a tomar 5 gotas de um de 6.000 mg. É só uma questão da matemática mesmo. Né? Às vezes o paciente não tem que tomar 25 gotas, 30 gotas, coisa do tipo.
aí prescreve um óleo que, né, tem uma concentração mais elevada, assim fica mais simples a administração, né? Do 3000 eu já falei um pouquinho, que né, do 3000 Broad Spectrum, que é essa questão de não ter o THC. Daí outro exemplo que a gente tem aqui é o canabigerol, né, que é o CBG, esse aqui ele é o chamado Blend Spectrum, onde junto com o CBD ele compartilha uma mesma quantidade de uma outra molécula encontrada na cannabis. Né? Então aqui nesse caso ele é um chamado 2.400 miligramas Blend Spectrum, então ele tem 1.200 miligramas de CBG e 1.200 miligramas de CBD. Tá. Por isso que ele é chamado 2.400. O CBG, óbvio, a última palavra sempre é do médico, tá, pessoal? Sempre, muito, muito importante frisar isso. Né? A gente pode falar, a gente pode debater, etc. Mas sempre vai ser você e o seu médico. Né? O seu médico Sim. vai dar sempre a palavra final sobre. Claro, Né? claro. Pode haver sugestões, coisa do tipo, mas quem entende mesmo sempre é o médico. Né? O CBG normalmente ele é muito usado para questões de inflamações ou até para evitar uma inflamação. Apenas de exemplo, por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia no joelho, ele sabe que dali um mês e meio ele vai fazer uma cirurgia no joelho. Já começa a tomar o CBG antes, já começa a administrar o CBG antes, para evitar que ocorra uma inflamação. Ou então, já está inflamado, trata com CBG. Tá. Né? Daí uma outra opção que a gente tem, que, né, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da Viena Representações, né, que é a empresa que a gente usa para representar a Medicaia, mas tem o CBN também, que eu não trouxe, porque a gente não traz aqui para Florianópolis, justamente por essa questão de procura, que seria algo como um THC envelhecido, né, mas enfim, vamos falar do que está aqui agora. Esse aqui, né, inclusive ele tem essa embalagem pretinha, ele é um Blend Spectrum também. Esse aqui é um de 600 miligramas. Vocês podem reparar que ele é muito menos do que todos os outros, né? Porque a gente começa aqui, né, com 1.500, aí tem 2.400, né, 3.000 e tal. E esse é apenas 600 miligramas. Por quê? Porque esse aqui ele é focado no THC. Esse é o único óleo da Medicaia que tem alto teor de THC. Esse realmente é possível fazer, né, ter um efeito psicotrópico dependendo de quantas gotas forem administradas. Né, como ele é um blend spectrum de 600 miligramas, significa que ele tem 300 de THC e 300 de CBD. Né, como todos os frascos são de 30 ml, logo ele tem 10 miligramas por ml de THC. Enquanto que todos os outros têm menos de 1 miligrama por ml de THC. Né? Então são tratamentos muito específicos. Tá. Esse óleo que tem o THC. Né? Por exemplo? Na grande maioria das vezes é para o paciente que está fazendo quimioterapia. Tá. Para aquilo ficar menos pior, né? Porque não tem como a quimioterapia ser um pra processo... dar uma aliviada, né? Exatamente, isso mesmo. Então, na grande maioria das vezes, o que acontece? O paciente, ele toma algumas gotas antes da quimioterapia, né? E logo depois ele já toma mais gotas, né? Isso aí vai depender de quantas, vai depender do como vai ser acordado com o médico. Mas assim, vai ser um processo menos pior. Né, ele vai conseguir sentir a fome depois, né, porque é justamente esse efeito a partir do THC que gera a famosa larica, né? Porque passa por aquilo tudo, a pessoa não quer nada, mesmo, né? Não quer comer, não quer fazer nada, e com o óleo esse processo fica menos pior, fica menos difícil, né? Nossa, mas que bom, que sensibilidade que teve, né? Quem criou isso daí, de pensar nesses pacientes que já sofrem tanto naquela sessão, então... Isso, E também outras situações que se usa também o óleo THC. Dores musculares agudas, ele é muito interessante com a dor muscular aguda. Por exemplo, um atleta que acabou se lesionando e tal, é muito interessante o uso. E alguns outros médicos também administram para patologias ditas do dia a dia, mas vai depender muito da opinião do médico também. Né? E também, assim, quando o paciente está com um caso de insônia muito grave mesmo, já tentou outras medicações, até mesmo tentou outros óleos, e né, não tem jeito, com este frasquinho aqui, com esse óleo aqui, é difícil a pessoa conseguir
né, ficar acordado, né, administrando ali umas 30 gotas, 35 gotas, vai ser difícil ela não pegar no sono. Muito difícil mesmo, é um sossega-leão mesmo. Olha... Né, e esse, como eu comentei, né, esse tu dá vê, um efeito psicotrópico. Só que é um óleo, né, que é extraído da planta, é uma coisa mais natural. Eu garanto que ele não vai ter aquela dependência que os remédios para dormir causam, né? Com certeza, com certeza. O óleo de CBD, ele se encaixa nos fitoterápicos, né? Que ele não é nem um alopático e nem um homeopático. E também não é algo que tem gente que fala, tá no meio do caminho. Não, também não é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, mas são três categorias diferentes. Né? O óleo de CBD, ele entra nos fitoterápicos. Né, não tem toda essa questão química dos alopáticos, né, que gera uma série de efeitos colaterais. Isso. Né, não tem isso, os efeitos colaterais possíveis a partir do óleo de CBD. Né, é um óleo, se você administrar demais, vai dar dor de barriga. Sim, né? Claro. É basicamente isso. Esses são os efeitos colaterais que são possíveis. Óbvio, com um paciente ou outro vai se observar, né, uma reação adversa, mas é raro, é extremamente raro. Nesses 2 anos e meio, né, que a gente vem trabalhando com a Medicaia, assim, são pouquíssimos, muito poucos mesmo, assim, o relato de algum paciente que falou que não teve uma reação esperada e tal. O máximo que acontece, que também é muito, mas muito, muito raro, é tipo, poxa, não aconteceu nada comigo, né? Não surtiu o efeito, o tratamento. Né, assim, esses até me vem na mente agora um outro caso. Mas agora de alguém tipo, aconteceu assim assado, assim, não me adaptei, aconteceu algo ruim, eu não consigo nem me lembrar, né? São muitos pacientes mesmo, todo dia vindo, realmente não acontece. Porém, o que ocorre é de às vezes vir um paciente que está um pouco melindrado com essa questão tipo, poxa, cannabis e tal, né, por essa questão do preconceito, né, por a cannabis ser algo que durante muito tempo na própria mídia padrão e tal foi algo que foi muito demonizado. Então muitos pacientes eles chegam assim com medo mesmo, né? Chegam até a perguntar, poxa, eu não vou ficar viciado nisso aí e tal, né, não vou ter nenhum efeito diferente, não vou ficar chapado, né? Ele explica, não tem nem como e tal, né, a menos que seja o paciente que vai tomar isso aqui, né, a gente explica que realmente não tem como, que é impossível mesmo, que inclusive se ocorrer algo é até um efeito placebo, né, porque quimicamente literalmente não tem como isso está acontecendo. E eu comecei a tomar, né, porque eu tenho tremor, né, que já melhorou bastante, menopausa também, então, mas no começo, eu confesso, as primeiras gotinhas eu achava assim, vou ficar, e não, era normal, sabe? Ajudou com o sono, ajudou. Isso que não era o THC. Esse, sabe? Então, é uma coisa muito legal, só que eu não provei ainda desse laboratório. Sim, vai ter alguma oportunidade. Né? Que quando eu conheci a Daisy, que me indicou, né? Que te indicou, ela falou, Deia, tu vai ver a diferença. E tem diferença, né, de laboratórios, né? Sim, tem uma diferença grande, assim. No Brasil, existem as chamadas associações, que elas têm permissão legal e tal, para estar produzindo óleo. Elas fizeram um papel super importante no início de estar legalizando a cannabis medicinal no Brasil. Inclusive foi através de um movimento de mães, né, mães de filhos autistas, que inclusive lá no começo elas foram criminalizadas, e teve todo um processo, né, onde diversas categorias se uniram, né, para estar descriminalizando essas mães, né, para provar que elas só estavam querendo, né, fazer remédio para os filhos delas. Exato. Né, isso então foi super importante, né, as associações lá no começo, e junto disso, né, junto com liberar essas associações no Brasil, foi legalizado também a importação dos óleos, como é o caso da Medicaia. Né? Uma coisa curiosa da Medicaia, e bem importante,
é que, né, apesar de serem óleos importados, a Medicaia é uma empresa brasileira. Os laboratórios ficam em Portugal, outros nos Estados Unidos, porém a Medicaia é uma empresa brasileira. Né, é feita essa importação de lá, né, o dono da Medicaia é o Diego, né, que ele é o dono da Medicaia, dono do Raízes também, que são esses dois laboratórios que ficam tanto em Portugal quanto na Flórida, né, mas o DNA da Medicaia ele é brasileiro. Existem, né, vários outros laboratórios aí que têm que seguir os mesmos padrões de qualidade, né, mas a Medicaia é um óleo importado, porém é um óleo importado brasileiro. Ah, que legal. Né, isso é sempre muito importante dizer, porque inclusive tem alguns médicos que falam, não, a gente tem que fomentar a indústria nacional e tal, então com a Medicaia tem essa oportunidade, né, de estar consumindo um óleo de qualidade, um óleo bacana, né, que inclusive todos os óleos da Medicaia, eles têm o QR Code, tanto na embalagem quanto no próprio frasco, que ele leva para o certificado de análise do lote que tem, assim sabe exatamente quais são as moléculas que tem dentro desse óleo. Né? Lendo esse QR Code, ele vai mostrar ali que ele tem esses 1.500 mg certinho de CBD, vai mostrar quanto que ele tem de CBG, quanto que ele tem de CBI, quanto que ele tem de CBN. Né? Então, é super importante esse controle de qualidade, que infelizmente as associações não conseguem ter, né? Por ser um processo quase caseiro, óbvio, salvo algumas exceções, né? Tem a associação X ou Y que consegue ter um controle maior, porém não tão apurado assim ainda. Mas na grande maioria das vezes as associações não conseguem ter esse controle de qualidade, assim, de saber, tem X miligramas ali dentro de tal molécula. Isso, infelizmente, não tem como. Enquanto que os importados, né, seja da Medicaia ou não, né, se vem da União Europeia, por exemplo, é obrigado a ter, dependendo do estado dos Estados Unidos, também tem que ter e tal, né? Isso vai depender da legislação de cada país, né? Sim. Mas tem que ter esse certificado de análise e tem que manter esses padrões de qualidade. No Brasil, com as associações, ainda não tem isso. Quem sabe aí num futuro próximo, né, venha ter uma associação com um controle de qualidade mais rígido, mais específico, né, que né, se propõe a ter esse certificado de análise por lote em cada frasco e tal, né, porque isso é super importante. Né? Tá. Se alguém quiser entrar em contato contigo, é um site, rede social, o que é? Entrando lá no Instagram da Medicaia, né, só botar no Instagram Medicaia, você vai ter acesso à página, né, daí pode mandar uma mensagem lá, e se for de Florianópolis ou da região, né, na verdade Santa Catarina no geral, daí você vai ter a oportunidade de estar comprando com a Viena Representações. Viena Representações. Isso, que é a empresa da qual eu sou sócio investidor, né, que eu também presto serviço para a empresa, que aqui que a gente trabalha com um modelo de negócio que nós chamamos de compra coletiva. Tá. Né, porque é necessário importar o frasco. Tá. Então, demora para chegar. E a compra coletiva foi a maneira que a gente encontrou de ter esse frasco de forma imediata para o paciente. Então, por exemplo, se o paciente trouxer uma receita que tenha 6 frascos, nós vamos comprar do laboratório esses 6 frascos, por mais que o paciente não faça a compra dele. Então, quando o paciente compra o frasco conosco, na verdade ele vai estar pegando do nosso estoque pessoal, pois todo mundo da Viena Representações também é paciente. Aí a gente vai fazer a importação daqueles frascos a partir do momento que ele apresentar a receita. Porque quando se trata de cannabis medicinal importada, é necessário uma autorização da Anvisa para cada paciente. Né? Nós fazemos todo esse trabalho pelo paciente, né? Ele só precisa entregar para a gente a documentação, uma procuração autorizando a gente importar o nome dele, essa medicação, um comprovante de residência, RG e receita. São esses 4 documentos. A partir do momento que o paciente apresenta isso para nós, a gente faz essa importação diretamente com o laboratório, né? Óbvio, a gente aguarda ter um número X de frascos, né? Normalmente algo entre 40 e 45, aí sim a gente faz o pedido do laboratório. Então, quando o paciente ele compra esse frasco para a gente, na verdade a gente vai estar emprestando para ele o frasco e o dele ainda vai chegar da importação. Essa foi a maneira que a gente
encontrou, né, do paciente poder estar iniciando de imediato o tratamento. Exato, não ficar esperando, né? Isso mesmo. Então, na grande maioria das vezes, se o paciente chegar e falar, vai estar conversando comigo e tal, Dilton, eu quero comprar 6 frascos. Na maioria das vezes a gente vai falar, olha, a gente vende 6 frascos, mas a gente vai te entregar primeiro 2. Sim, claro. Porque primeiro que o paciente não vai usar 6 frascos de uma vez, né? Exato. E a gente explica, para todos os pacientes a questão da compra coletiva, né, para ficar tudo às claras. Né, e absolutamente todo mundo gosta da ideia, né? Tanto os pacientes quanto os médicos. Essa foi uma ideia assim, que os médicos abraçaram. Num primeiro momento foi de, não, vai lá, compra com a Medicaia, né, com a Viena em Florianópolis, que assim tu vai conseguir iniciar o teu tratamento de imediato. E hoje é por conta das duas coisas, pela qualidade do óleo, né, que é fantástico assim, os resultados que tem a partir dele. Né, e com essa velocidade, né, o paciente poder iniciar de imediato um tratamento com óleo importado, de qualidade, é algo que realmente a gente inovou no mercado. Né? Nenhum outro importado conseguia propor isso. Né? Ficava só as associações, né? Como eu falei, infelizmente, muito infelizmente mesmo, não conseguem oferecer esse óleo com tanta qualidade assim, mas conseguiam entregar de imediato. Enquanto que daí a outra opção para ter um óleo de qualidade era esperar a importação. Então nós achamos, aí sim, achamos um meio do caminho, uma forma mais simples, né? E desses resultados que eu comentei, né, tem algo que a gente sempre diz, invariavelmente, sempre tem melhora no quadro do paciente, sempre. Alguns mais, outros menos, claro. Só que sempre vem uma melhora nos quadros. E a gente brinca que 50% mais das nossas vendas é a partir de 3 patologias que, se você for olhar um pouco mais a fundo, na verdade é uma coisa só, que é a insônia, a ansiedade e a depressão. 50% mais das vendas são a partir disso. Então, a maioria das vezes é o paciente que é mais fácil assim, né, de fazer a comunicação, ele só chega com a receita, ele explica o que a gente precisa da documentação e tal, e rapidinho ele sai com um frasco. Não há tanta troca, não há tanta conversa sobre o que está acontecendo com ele. Enquanto que onde existe mais essa conversa, né, onde os pacientes eles compartilham mais com a gente o que está acontecendo, que na verdade não, na grande maioria das vezes não é o paciente, né, é a mãe, né, na grande maioria das vezes a mãe, né, que é a mãe de filhos autistas. É muito curioso como, óbvio, existem casos que sim, mas como o pai sempre é a mãe e não o pai, né, isso é algo que talvez seja para outra conversa, né? Exatamente, é que acontece bastante. O nosso tempo esgotou, porque é assim, ó, o assunto é muito interessante, sim. tá? A gente já passou o contato, tudo como procurar, e a gente convida aqui para vir falar de repente sobre um assunto específico num outro programa. Muito obrigada por vir no nosso programa. Muito tchau, obrigado. pessoal. Tchau.